pessoal, tendo o prazer de receber a Andréia Barbosa Golardins, pinhalense, né? Ela é nutricionista e vai falar um pouquinho para nós de um programa que ela tem junto com o pessoal do IMA, um grupo ali no IMA, sobre emagrecimento. A gente passou aí por uma pandemia e é um assunto que eu acho que interessa para todos nós, né? Principalmente nós mulheres. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Rosângela. A gente está dentro desse método, né, de emagrecimento. Eu trabalho com ele aqui em Andradas, além de eu trabalhar com esse método de emagrecimento que pega Andradas e mais umas 7 cidades que a gente está atuante. Eu trabalho com a nutrição convencional, né, do atendimento. Tenho um aplicativo de nutrição, onde eu faço a sua avaliação, faço a sua bioimpedância. Sabe o que é bioimpedância? Não. Não? Bioimpedância é uma balança, é um exame, na verdade, que a gente faz com o paciente, que lá identifica sua quantidade de massa magra, a massa gorda, né? Sua porcentagem de gordura, de músculo, a sua quantidade de água, que é muito importante, a quantidade de vísceras, a sua taxa metabólica basal, que é o TMB, que é o que a gente precisa para sobreviver em relação a calorias, o seu peso, é óbvio, né? Com certeza. E o MC. E uma que as pessoas mais odeiam quando sobe. É a idade metabólica, é aquilo que o seu corpo realmente apresenta. Por exemplo, eu tenho 34 anos. Se eu subo nessa balança, ela dá um pouquinho menos, graças a Deus. É onde a gente consegue diminuir a idade, só aí. Mas tem gente que pelo hábito alimentar, pela rotina, ela aumenta e o povo não gosta. Daí por isso Mas que é uma realidade, você tem que mostrar isso para a pessoa, né? Para ela poder literalmente entrar no esquema e entrar na reeducação aí, né? É onde impacta eles, que eles optam, né? Daí ou pelo método ou pela nutrição, vai de acordo com eles, né? Se for pelo método, nós temos um guia alimentar, onde a pessoa, nós explicamos para ela como é que funciona, elas têm que seguir aqueles alimentos permitidos, ela tem que se adaptar a isso. A nutrição convencional, que é o meu atendimento, ela visa a sua rotina alimentar, o seu padrão alimentar, né? Que eu sou aquela nutricionista que pega a sua rotina alimentar e adequa. Então, você não implanta coisas novas, você não entra com coisas mirabolantes, sim, né? Receitas coisa malucas, não. Acaba fazendo porque foge de pessoa, mim. Exatamente, não, e a pessoa acaba fugindo também foge, não vai, do né? programa, exato. Por exemplo, eu não consigo fazer uma pessoa viver de shake, eu não consigo fazer uma pessoa viver de sopa ou de alguma coisa que não é da rotina dela. Exatamente. Então, é lógico, né? Coisas muito em excesso, como pizza, lanche, fast food, refrigerantes, sucos, essas coisas, a gente tenta adequar e diminuir. E implementar sempre cores, porque é isso que o nosso corpo precisa. Quanto mais variado, mais cores no prato, melhor. Muitas vezes eu pego nos pratos refeições muito marrons. Eu falo, nossa, que refeição marrom que é o seu prato. Então a gente tenta dar vida, que as nossas células agradecem, né? Com certeza. Que elas estão todas desnutridas comendo assim. E daí quando elas recebem alimentos de verdade, né, desembalar menos e descascar mais, é muito melhor, uma bela de uma hidratação. E o corpo agradece, a pele agradece, né? Com certeza. Enfim. Deixa eu te perguntar uma coisa, Andréia. Agora, né, nesse período aí, pós-pandemia, entre aspas, que a gente está na pandemia ainda, mas não tão exacerbado como anteriormente, você teve muito problema de pessoas que te procuraram porque engordaram muito nesse período? Ansiedade, falta de serviço, né, desemprego, ficar muito tempo dentro de casa, isso daí mudou a rotina de todo mundo e com certeza mudou também o hábito alimentar. Sim, sim. Olha, 90% do meu público, quando eu pergunto se eles têm irritabilidade, ansiedade, é certo. Ansiedade de monte, a maioria, né? Agora, outra coisa que eles têm é peso, aumentam o peso. Eu atendi eles antes da pandemia, de repente atendo no meio ou agora, né? A gente está numa sociedade que tudo que a gente olha e a gente pensa é carboidrato. Eu falo que eu fecho o olho e falo, vou pedir alguma coisa. Pizza ou lanche, né? Por exemplo, na minha cidade é assim, os deliveries da vida aí, né? Na pandemia. Então foi aonde as pessoas foram acumulando. Além do que, uma coisa que aumentou muito na pandemia é a ingestão de álcool, né? Que álcool engorda sim, faz mal, né? Acidifica o corpo da mesma forma que o refrigerante. Então as pessoas me procuraram sim com esses excessos de peso e a gente foi
moldando, modificando e adequando e inserindo novos alimentos e alimentos bons a fim de emagrecer, e a gente teve muito sucesso. A gente tem acompanhado aí, por isso o convite para você estar aqui falando com a gente sobre esse programa aí, né, de emagrecimento. Agora, na pandemia, nós tivemos aí problemas de pessoas que a ansiedade por conta da falta de serviço, a família toda se reuniu, o pessoal não estava mais acostumado assim, porque as crianças estavam na creche, né, o pessoal trabalhando, então de repente ficou todo mundo no mesmo ambiente, né? Então muitos comiam por ansiedade, outros porque estavam ali, têm o hábito de comer mesmo, né? Hoje, como que está hoje? A gente está saindo da pandemia aí, como que está hoje a tua clientela? A minha clientela ainda continua muito obesa. A gente Jura? vive, a gente está saindo da pandemia do coronavírus, se Deus Sim, quiser. se Deus quiser. Mas a gente está enfrentando uma pandemia da obesidade. Entendeu? Então a Isso gente é sério, né? é muito sério. Isso As é pessoas sério. acham que a obesidade, ela é um desleixo, né? Ah, come demais, por isso que tá assim. Não, a obesidade é uma doença e ela precisa ser tratada. Com certeza. E é o você maior... tocou num ponto legal mesmo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse lance aí da obesidade ser uma doença. A pessoa não come porque ela quer. Não. Né? Ela não come porque ela quer descontar no... É porque tem alguma disfunção, tem alguma coisa que ela precisa de um tratamento. Sim, como eu disse, a gente está na era, né? A gente está numa era da Carbolândia, né? Sim. Que tudo a gente pensa em carboidrato, né? Como eu falei. Então, a gente precisa tirar isso das pessoas, né? Porque nós somos verdadeiros viciados, né? Viciados em farinhas. Sim, farinhas, Farinha. O que vicia, né? Farinha, tudo que é branco. Farinha branca, o sal, o açúcar, que mais? Só, né? Mas essas farinhas, por exemplo, esses produtos, eles não devem ser retirados completamente da sua alimentação, né? A gente pode melhorar isso. A gente pode pôr um sal rosa, Sim. Um sal negro, a gente pode colocar uma farinha de trigo integral ou uma farinha de aveia, né, mais rica, uma farinha de linhaça. A gente pode dar mais nutriente ao corpo. Com relação, Andréia, a pizza, né? Toda semana tem que ter uma pizza na casa do brasileiro, né? Ou às vezes segunda, quarta, sexta e termina no domingo. Um pouquinho de cautela aí também, né? Nada de propaganda contra as pizzarias aqui da cidade. Gente, eu como. Muito pelo contrário, porque eu sou cliente aí, eu também como. Mas a gente tem que dar uma pisada no freio, né? Não, eu tenho, em casa é de sexta-feira. Só não posso falar o sabor, né? Não. Brócolis. Não, é a minha preferida também, é brócolis. É a minha preferida mesmo, é mais gostosa maravilhosa, mesmo. E né? ajuda também, porque ela tem, né? Brócolis é maravilhoso. Mas o que é bom? O que a gente tem que pensar? Tudo com moderação, né? Eu não posso tirar tudo e não posso colocar tudo. Os prazeres da vida é para serem vividos, né? Tudo, né? Mas, por exemplo, numa semana eu tenho 14 refeições, almoço e janta. Se eu consumo uma, eu tenho 13, entendeu? Fazendo certo. O problema é que as pessoas estão no momento que elas estão fazendo errado o tempo inteiro, entendeu? Então, hoje eu como um pão de queijo fora da minha rotina alimentar, amanhã eu como uma pizza, depois eu pego um salgado, entendeu? Então, isso vai somatizando e vai aumentando seu peso. E a gente vai ver isso aí lá na frente, né? Lá na frente, sim. Se a gente faz um aumento, vou te falar uma parte teórica. Se a gente faz um aumento de 256 calorias por dia a mais, no final do mês eu tenho 2 quilos. Entendeu? Por dia. Isso é fácil. O que é 250 calorias a mais? Um copo e meio de cerveja? 3 frutas a mais do que você realmente deveria comer? Porque, você tocou num ponto legal aí agora. A fruta faz muito bem, mas ela também tem que ser comida com moderação, né? Ela tem que ser ingerida com moderação, né? Com certeza. A fruta tem a frutose, né? É um açúcar. É o açúcar natural dela, né? Sim, lógico. Por exemplo, o que eu não indico é suco de fruta. Mesmo sem o natural, sem adoçar, sem nada. Por quê? Você concorda que se eu for comer uma laranja, quantas laranjas eu vou comer? Uma. Uma laranja. Quantas laranjas? Com as fibras, inclusive, né? Sim, ela é ligada à fibra. E ela ligada à fibra que está na casca, a gente consegue fazer absorção e digestão. Sim. Se a gente só tem a frutose, não é legal. Vai para o fígado e depois acarreta alguns outros problemas no futuro. Agora, se eu for fazer um suco, né? Então, eu preciso de 4 laranjas,
eu preciso de uma caixinha de morango, eu preciso de 3 fatias de abacaxi. Então extrapola da porção que a gente precisa. E pela pirâmide alimentar dos alimentos, a gente deveria consumir 3 frutas por dia. Então, na sua visão, quais seriam? Quais seriam as frutas? As frutas todas que você quiser. Sim, mas as mais indicadas, na sua visão de nutricionista. Ó, as que eu mais gosto de indicar são as frutas de baixo índice glicêmico, que não atrapalham as taxas de açúcar do sangue, e as frutas que têm enzimas, que ajudam na quebra da proteína na parte da digestão. Quais são? As proteínas, essas que têm enzimas. O kiwi, que ninguém tem o hábito de consumir o kiwi, né? Mas o kiwi é maravilhoso para o intestino. Ele ajuda as fezes a ir embora. Olha. O mamão, que também tem, o abacaxi e o figo. Essas são as 4 frutas que são maravilhosas para o intestino. Agora, já as frutas de baixo índice glicêmico, a gente pode ter 4 morangos, 10 uvas, porque as pessoas vão e comem um cacho. Né? Eu sou assim. Uma laranja sem caroço, mais a Thompson, ainda. a Cripson, a Vitória, essas são uvas que não tem caroço, são maravilhosas. Mas aí são 10. Se eu como 20, eu tô comendo 2 porções de fruta. Então é muito. Com certeza. Tá? Então a pera também é de baixo índice glicêmico, e a laranja também é. O mamão papaya, por exemplo, no café da manhã, é meio mamão papaya e não um mamãozinho papaya inteiro. Nossa vida, é meio. Meio mamão papaya. Meio é uma porção. Uhum. Que é o suficiente para o nosso organismo. E nos lanches também a gente pode colocar ele. Eu só não indico na ceia, mas no lanche da tarde, no lanche da manhã, ele é indicado também. Ou junto com o café da manhã, que é bom. Andréia, ainda reza, né, aquela premissa de que à noite, depois das 6 horas, você deve ter uma alimentação mais saudável, mais leve, para que você... Porque o corpo à noite, o metabolismo é bem mais lento, né? Ou não? Na verdade, a gente tem que deixar o nosso corpo descansar, coitado, né? Com certeza. A gente dá trabalho para ele o dia inteiro, então ele tem que ter o momento dele de descanso. Corpo que é o momento, e mente, né? Sim, é o momento que ele a gente está dormindo, deixa de pensar, né? Para ele poder trabalhar, fazer o reparo do epitélio, intestinal e tudo mais. À noite, eu falo que a gente devia ser um pouquinho como os nossos avós, né? Minha avó, graças a Deus, tem 92 anos. A idade da minha mãe, e graças tá bem, a Deus. Né? Minha mãe tem 91, Então, que legal. A gente escuta falar dos antigos. Vó, você não quer uma coisinha agora? Você não quer uma pizza? Você não quer comer um lanche? Daí ela fala, não, Andréia, agora só um chazinho, não é? E é o que é o que a gente deveria fazer. Né? Além de dar as 12 horas de jejum de descanso, que a gente deveria fazer. André, fala um pouquinho, vamos voltar um pouquinho no início da nossa entrevista, fala um pouquinho mais sobre esse programa que vocês têm aí 30 alunos aqui na cidade de Andradas, né? Tem um pouquinho mais. A gente tem 3 grupos aqui de Andradas. 3 grupos, cada um com uma média de 30 pessoas, é isso? Isso. Que legal. Fala um pouquinho mais para quem está nos assistindo aí, porque eu acho que nós estamos precisando de assuntos que levam o pessoal para cima, né? E eu acho que esse é um assunto super interessante e eu tenho certeza que tem muita gente querendo que você fale um pouquinho mais sobre... Então, ele é um método, né? A gente trabalha com ele, a gente tem um guia alimentar, onde as pessoas fazem as suas escolhas, tem uma suplementação, tem uma fisioterapeuta que ela faz as bios e eu faço as análises das bioimpedâncias, tem o acompanhamento dentro do grupo, né, de vistoria dos pratos, da balança. É muito importante a gente fazer essa pesagem diária, né, porque se a gente pesa todos os dias, a gente pode fazer um balanço do dia anterior, de como foi a sua refeição, somei, por que eu somei, diminuí, por que eu diminuí, faltou água, faltou chá, comida, o que será, qual é o alimento que me ajuda a emagrecer, qual que é o alimento que não me ajuda. Então a gente gosta de ter esse feedback da balança, né? Com certeza. Que é uma boa. Agora, o mais importante também, a gente consegue eliminar peso no programa, né? Só que depois a gente precisa manter, entendeu? Porque é muito fácil perder e manter. Como é que é? Né? A gente ainda tem que seguir. Esse programa seu de emagrecimento são quantos meses? Tem de 2, 4 e 6. 2, 4 e 6. Enquanto as pessoas estão ali na mira de vocês, ali, né, na supervisão, eles estão
levando a sério. Depois que passa, eles têm que passar a se autoanalisar e não deixar passar. Sim, é um desmame, né? Exatamente. A gente tem que fazer uma manutenção, é muito legal eles fazerem, eu falo que eles têm que vir no consultório comigo para falar da bênção. Pelo menos né? para você ver que a coisa... para ter a cobrança, né? De saber como é que tá, fazer uma bioimpedância, discutir a relação, né? Eu já escutei de pacientes que dá mais justificativa para mim você do que para a esposa. Então é bom ter esse feedback com a gente, porque a gente precisa manter. E como é que é essa referência assim para manter? Eu preciso um exemplo. Se eu eliminei. Sim, eliminou. 10 quilos. Se você perdeu, você vai achar de novo. Nossa, não quero não. Se eu eliminei 10 quilos, como que eu eliminei? Eu tenho que ficar 10 meses pós finalizar o tratamento, segurando esse peso para criar memória. Então, é 1 quilo por mês. Olha, que legal, que interessante. Então, a gente tem. Porque daí o nosso corpo cria memória, é mais difícil de sair. Pode ser que seu peso aumente 1 ou 2 quilos do final, mas tá valendo. Tá dentro. Tá dentro. É o esperado que a gente acha. Qual que é a dica que você deixa aí para as pessoas que... Antes da dica, deixa eu te perguntar uma coisa. Sobre tomar água de acordo com o seu peso. Quem tem retenção de líquido? Eu, por exemplo, tenho. Se eu tomar 2 litros de água, eu não elimino. Não. Não é que você ingeriu 2 litros, você precisa liberar os 2 litros, Sim, tá? não, mesmo isso assim, não é. A regra de bolso que a gente faz é o seu peso vezes 35. De 30 a 35 dá a quantidade de água que a gente precisa, né? Eu falo que o carro, ele precisa de combustível, que é a comida nossa, e a água para funcionar. Sim. E a gente também precisa. O que acontece muito é que as pessoas não bebem água. Então a gente precisa beber água para fazer o nosso carro andar. A água vai vir para tudo, né? Para a pele, para o organismo, para o intestino, para tudo, né? Opa, nossa vida. E não pode substituir, né? Ao invés de tomar água, eu vou tomar água de coco. Não. Não é a mesma coisa. Não, conta como líquido. Sim, mas não é a mesma chá também, não. Mas assim, 1/3 pode ser de água de coco, de chá, os outros 2/3 tem que ser de água. Andréia, no caso da água, né? Tem muita gente que tem dificuldade de beber água. A minha mãe tem 91 anos, ela não gosta de beber água. Não gosta. E não bebe, não adianta. Eu também tenho esse problema. Eu também tenho. Eu tenho um problema seríssimo. Uma pessoa hoje que pesa 70 quilos, quanto que ela tem que ingerir de água durante o dia? Ela tem que ingerir na média de 2.500. Então daí ela pode consumir aí uns 800 ml de chá e os demais água. Entendi, não precisa ser os 2,5 Não, mas deixa eu te falar uma coisa, o idoso é muito importante que ele tome, a água. Porque o idoso, quando ele tá com algo... Tem idosos que eles ficam com problema na cabeça mesmo, dá uns tipo os apagões. Uns apagões, isso, dá água. A minha avó, ela dá umas surtadinhas assim, a gente dá água, dá mais, ingere, fica ali em cima, que daí ela melhora. O problema é a água. Eu falo que seca. Né? O do idoso. André, a gente sabe que muitas pessoas precisam e querem emagrecer, porém, a grana está curta. E elas não podem, né, entrar num programa desse tipo que vocês têm aí, mais de 3 grupos, aí, com mais de 30 pessoas cada um. Qual o conselho que você dá para essas pessoas? Que elas se alimentem do mais saudável possível, que elas desembalem menos e descasquem mais. Resume, para quem está nos assistindo. Desembalem menos e descasquem mais. Fala para nossos telespectadores o que você quer dizer com isso. Descascar fruta, descascar legume, comer verdura, o que puder aí ajustar na parte da proteína, né, do açougue. Isso daí já tá tendo um ganho enorme. Tá com sede, bebe água, tá com fome, come fruta. Exatamente, né? E maneirar na pizza, né? Pelo menos uma vez por semana, acho que afinal de contas a gente merece, né? Não. Mas não segunda, quarta e sexta, né? Não, se a gente fizer um esquema saudável durante a semana e a gente ter um dia livre, isso daí não vai ser ruim, né? Uma tacinha de vinho, né? Com certeza, até porque a gente trabalha e a gente merece. Merece, com certeza absoluta.
Você é formada em nutricionista, né? Nutricionismo. Você atende em Pinhal e aqui, além dessas cidades que você comentou que você tem esses grupos aqui. Em Pinhal, onde as pessoas podem te encontrar ali? Eu tô na Clínica Bela Vitá, na Praça Cardioleme, 172. Bem no centrinho ali. Bem pertinho do hospital. Ah, lá em cima, perto do Cardioleme? Pertinho, Tá. Em frente à igrejinha. A gente montou uma clínica, a gente tem mulheres lá que trabalham com a gente, né? Que elas fazem a parte de estética, de reflexologia, biomédica, esteticista. A gente cuida de você uma por clínica completo. completa. E aqui em Andradas você atende aqui No IMA. Quais os seus dias de atendimento ali? Eu estou de 1 a 2 vezes por mês, daí as meninas que marcam, né? Eu tô agora dia 28. Pessoal, vocês têm que aproveitar porque a mulher é difícil, viu? É de 1 a 2 vezes por mês. E vocês têm que ficar na fila ali para falar com ela, porque para conseguir a entrevista com ela aqui foi um pouquinho... Tinha que encaixar o horário dela aqui. Eu até achei que ela não viesse, viu? Falei, poxa, deu horário, ela não vai vir. Chegou. Andréia, as suas considerações finais aí para quem está nos assistindo, né? Nós temos aí mais de 6 mil seguidores também lá em Pinhal, né? E aqui em Andradas também, e mundo afora aí. Suas considerações finais sobre o teu trabalho, sobre o que você vem desenvolvendo aqui e sobre a nossa atual situação, né? O que o país vem vivendo. Eu queria agradecer o convite de estar aqui, falar para todo mundo se cuidar. A gente ainda não venceu aí a pandemia, então quanto mais alimentos saudáveis a gente consumir, melhor, não só para a pandemia, mas para a vida. Sim, né? Beber água, porque ainda mais nesse tempo seco que tá, a gente necessita de água, né? Não beber em grandes quantidades, e sim aos poucos, né? De acordo com o peso, vezes o número 35. As pessoas têm que tomar 2,5 litros, por exemplo, mas 2,5 litros durante o dia, Durante o dia, isso, porque o nosso corpo precisa utilizar a água durante o dia, sim, e não por etapa. Exatamente. Né? Então, também descascar mais, desembalar menos, e se precisar de mim, né? Do meu trabalho, sabe onde me encontrar agora? Deixa para quem está nos assistindo aí as suas redes sociais e um telefone para contato. Tá. Você tem Instagram, você tem... Tenho Instagram, é Bela Vitá, com 2 T's e 2 L's. O meu celular para contato é 19 9977. Tá aí, pessoal, tá na tela para vocês anotarem aí. 19 99770 3251. Outra plataforma? Ou Facebook, Facebook e Instagram é Bela Vitá. Os dois? Os dois. Certinho. Isso. Bom, é isso aí, gente. Nós acabamos de falar com a Andréia, agradecemos mais uma vez a sua presença. Obrigada. A Web TV Andradas hoje sempre à disposição. Tem alguma coisa nova? Vem pra cá, fala pra gente. Vamos levar para os nossos telespectadores. Pode deixar. E a gente vai estar às 8 horas de volta aí, se Ele, Deus, assim nos permitir. Até lá. Oi para todo mundo, eu me chamo Tamires, eu participei do programa de emagrecimento e reeducação alimentar da doutora Andréia e em um período de 10 meses eu consegui eliminar 17 quilos. É um programa que realmente funciona, né? Muito, muito bom, mas tudo também depende muito da força de vontade de cada um. Eu desde o início tracei uma meta para mim e quis chegar até ela. Então, não foi fácil, mas digo a todos que não é impossível. Vale muito a pena, muito. É um benefício para a saúde sem igual. Não consigo nem enumerar a quantidade de benefícios que isso trouxe para a minha vida.